vamos falar sobre inteligência artificial, então. Ju, quer Sim. começar? Então, a gente podia começar em como afeta as nossas áreas, que são opostas, mas eu acho que ambas são afetadas grandemente, de formas diferentes. Bom, eu hoje em dia sou professora de inglês, eu trabalho há uns anos já nisso. Também sou coordenadora pedagógica, fiz letras, então eu tô nessa área da língua, da, da- da- do ensino de língua há um tempo. E vejo que está afetando de várias formas. Está afetando a minha área enquanto profissional e está afetando a vida dos alunos enquanto estudantes, enquanto alunos. Então, pensando para o meu lado, por exemplo, tem uma galera, eu já vi isso, discurso aberto, assim, falando com maior orgulho e sem menor pudor que professores no geral, não só, né, de inglês, professores no geral, em breve perderão seus empregos, aquele discurso, né? Porque, qualquer coisa que eu quero aprender ou estudar, é só jogar em qualquer site de inteligência e ele me dá um roteiro, ele me dá material, ele cria materiais. Então, para que eu vou pagar um ensino particular se eu posso pagar um plano mais barato de algum chat aí, e aí ele me dá tudo que eu preciso. E isso é muito perigoso, de várias formas. Pensando no primeiro, assim, né? No que vem primeiro à cabeça, a questão de didáticas e metodologias e, enfim, alunos são diferentes, professores são diferentes. Então, o que, por exemplo, um chat te dá de material, ou de roteiro, ou de algo assim, pode ser que não funcione para você. E aí, você vai começar a estudar. E aí, você vai ver que aquilo não tá rolando e tá te irritando, você tá perdendo tempo. Isso cria bloqueios na pessoa. A pessoa não vai querer, ela vai preferir largar e nunca mais ir atrás daquilo do que de fato ir atrás de um profissional, por exemplo, que estudou, que entende, que sabe lidar com pessoas. Então, do meu lado, assim, é basicamente uma reação em cadeia. Essa história da IA com ensinos no geral. E aí, pensando em tradução, por exemplo, a galera que faz tradução, trabalha com tradução, não só de inglês, mas de outras línguas, tem muita questão. Muita gente acha que, tipo, tradução é só você de fato traduzir. Joga lá num app, num tradutor da vida, e tá joia. Só que adaptação é um quesito da tradução. Então, se você está Nossa, traduzindo uma coisa, um demais. texto, do inglês para o português, você pode jogar ele num tradutor, num dicionário que seja, e ele vai te dar um resultado ali, uma mensagem. Só que essa muita coisa vai se perder nesse processo por conta de como nós, brasileiros, pensamos por conta da língua que a gente fala. Então, existem estudos, muitos estudos, inclusive, que mostram que a forma como a gente vê o mundo, como a gente pensa, como a gente funciona, está muito ligado com a língua que a gente fala. Então, não é questão só de um texto traduzido. Ele vai funcionar diferente, dependendo da língua que você fala. E um tradutor, uma inteligência artificial, não vai fazer, pelo menos por enquanto. Pode ser que algum dia eles evoluam para isso. Mas ele não vai te dar uma adaptação que faça de fato sentido e jus ao que a tua língua corresponde. Então é bem perigoso. É bastante. Eu não gosto. Não sou a favor. Não gosto. É, eu tenho uma amiga que ela é tradutora, né, pra Uhum, legenda, né, então ela faz traduções oficiais pra legenda. E aí ela tava uhum, falando que agora, tipo, ela faz pra todos esses streamings grandes, assim, né, e aí, porque ela é freela, então ela tava falando que uhum. agora basicamente quase todos estão começando a testar esses as legendagens automáticas e aí querer que os tradutores arrumem o trabalho em vez de fazer Arrumem. do zero, né? E aí, tipo, ela tava falando que, tipo, é porque as pessoas não entendem que, tipo, isso na verdade dá muito mais trabalho do que fazer É do zero. horrível. Porque você tem que rever tudo. E pra você mexer numa coisinha, às vezes você tem que mexer numa outra pra fazer um sentido melhor. Então é muito ruim. Piora muito. Não, e É até porque muito na ruim. tradução vai muito de, tipo, tu também ter
a linguagem é a linguagem do tradutor também, sabe? Tipo, pessoas diferentes Sim, vão traduzir sim, de formas diferentes. Então, tipo, se tu faz a tradução desde o início, existe ali um cuidado pra manter um padrão de linguagem. é Agora, se tu pega um uma texto e tu começa a coerência ali, corrigir, né? daqui a pouco fica incoerente. Pode até ter traduzido, mas não fica uma tradução que não fica boa de ler, Exatamente. né? Sim, Tem sim, fica um truncado. livro. Eu tava falando isso pra vocês no WhatsApp outro dia, né? Mas é que vai diretamente de encontro com o que a gente tá falando agora. Eu tô lendo tô relendo um livro que a gente estudou na faculdade, né? Então, tipo, quem estudou publicidade, cinema, deve ter passado pelos livros do Adorno, né? Nas teorias da comunicação, que é um teórico alemão. Sim. E aí, eu, enfim, queria revisitar os textos do Adorno, né? E aí eu fui ler uma tradução em inglês. E aí tem a nota do autor antes, né? E aí, a nota do tradutor antes. E aí, basicamente, o Certo. que o tradutor que traduziu de alemão para inglês diz é que ele, assim, esse texto é maravilhoso de ler em alemão, porque alemão tem gênero masculino, feminino e neutro. Então tu pode Aham. substituir muitas palavras e não repeti-las, porque tu tá, né, usando substituições. E ele falou que é impossível de fazer isso no inglês, porque a língua é muito mais limitada. Então o que ele falou? O estilo de escrita do Adorno em alemão é impossível de traduzir. Porque ele estilisticamente escreve o texto de um jeito para repetir as palavras o mínimo possível, e no inglês tu não consegue fazer isso, né? Então, E isso perde a grande parte da essência que o autor queria passar. A mensagem afeta tudo. exatamente, é legal que, É tipo, o complicado. tradutor te dá isso, tipo assim, ó, essa foi a melhor tradução que eu pude fazer, mas eu quero que tu entenda que, tipo, ainda assim tá se perdendo muito nessa Não tradução. tá o suficiente. Sim, sim. E na tua área, como é que tá a conversa sobre IA e Tipo, tudo mais? na minha área é meio complicado porque sempre existiu, sabe? Dentro dos softwares Certo. de edição, sempre teve plugins ou recursos em que os softwares vinham melhorando para tornar o nosso trabalho mais fácil, né? Então, principalmente se tu pega, por exemplo, efeitos especiais, tinham coisas antes que tu tinha que fazer rotoscopia frame a frame, quadro a quadro, sabe? Aos poucos os softwares foram evoluindo e começaram a fazer o tracking automaticamente, aí tu só tem que ir lá e corrigir. Isso já é inteligência artificial, sabe? Que tem há Certo. muitos anos. O que eu acho que tá mudando muito agora é que existe uma consciência muito maior do cliente que coisas podem ser feitas em inteligência artificial. Só que esse cliente, ele às vezes não entende como que a inteligência artificial funciona, o que dá, o que não dá para fazer na inteligência artificial. Muitas vezes, o que eu vejo muito é que o cliente sempre acha que a inteligência artificial é de graça. Então ele chega pra ti e diz, vamos fazer tal coisa. Faz na inteligência artificial. E tu sabe que o que ele tá te dizendo é, faz na inteligência artificial porque aí a gente não vai gastar. E o que eu sempre tenho que explicar pro cliente é, o software custa dinheiro, eu tenho, sabe? Tipo, eu tenho que comprar uma licença. E não é pouco. Não é todo software que faz a mesma coisa, sabe? Então, às vezes, eu tenho que pagar 5 licenças diferentes pra fazer coisas diferentes, sendo que eu poderia ter pago um artista, sabe? Que ia ter feito tudo. Às vezes, até Sim. dependendo do projeto, até sairia mais barato do que com todos os softwares e melhor, porque a prompt nunca vai te dar exatamente o que tu quer, sabe? Enquanto um artista que tá fazendo alguma coisa, tipo, ele pode literalmente te ouvir e fazer exatamente o que tu tá pedindo, né? Com certeza. Então, é muito... Só que eu acho que a gente também tem que ter noção que as pessoas também não fazem isso por maldade. Muitas delas, né? Óbvio que a gente sabe que tem, sabe, tipo, grandes corporações que fazem especialmente por maldade, querendo Sim. explorar o trabalhador, explorar os artistas. Mas eu trabalho muito com clientes independentes que estão, às vezes, sabe, fazendo um filme que realmente, tipo, teve financiamento independente, que eles não têm muita margem, eles estão, sabe, querendo espremer o dinheiro máximo possível pra fazer o seu projeto do coração, sabe? Não é um estúdio fazendo o seu filme. Sim. Então, quando esses clientes chegam pra mim e pedem, quero fazer tal coisa em inteligência artificial, o que eu sempre tento fazer é tipo, olha, se a gente fizer isso em inteligência artificial, vai custar X e o resultado vai ser X. Se a gente contratar uma pessoa, vai custar X e o resultado vai ser, sabe, X. Então eu tento deixar a pessoa meio que decidir, sabe? Óbvio que Sim, como sim. artista, eu sempre vou querer colocar outro artista. Sempre, Com certeza. 100% das vezes, sabe? Só que Sim. ao mesmo tempo eu também tenho que pensar como fornecedora.
sabe? Se o cliente chega pra mim e diz, eu absolutamente quero que tu use inteligência artificial pra fazer a animação dessas imagens, e eu digo assim, beleza, não faço, ele vai ir pra outra pessoa. Sim, porque sabe? ele quer aquilo Então, e se eu tô acabou, num momento sim. bom, que eu tô com muita oferta de trabalho, eu tô numa posição de poder dizer não pra coisas que talvez, sabe, firam um pouco a minha ética de trabalho, só que tem momentos que, sabe, eu preciso pagar conta e... E aí? É o mundo que a gente vive e não tem muito pra onde correr também, então não é por aí. E Eu dentro das concordo, empresas, e eu eu tô falando concordo. como freela, mas dentro das empresas é a mesma coisa, sabe? Se teu chefe te diz pra usar um recurso e tu diz não quero usar, tipo, sabe, tu é Você subordinado pode a uma dizer, empresa, tipo, tu mas precisa... exatamente. Vai ter consequência. É. Exatamente. Ó, o Oscar tá Sim. bravo com a inteligência artificial também. Oscar, vem cá. É. Não, e eu acho que é uma coisa que, enfim, a tendência dos aplicativos, da galera da inteligência artificial é melhorar, o que vai causar mais concorrência entre artista e criadores usando a inteligência artificial. E, enfim, pode ser uma mão na roda, que nem você falou, mas eu penso muito no lado da galera que trampa com isso e precisa. E às vezes a única coisa que ela sabe fazer é desenhar. Pega um desenhista. Ele passou a vida inteira dele se dedicando, estudando, investindo, praticando para aquilo. E aí, enfim, a galera vai. Porque em 5 minutos você consegue uma arte que você queria. Se é boa ou não, é outra história. E que, às vezes, contratando o desenhista, por exemplo, você tem que esperar uma semana, Uhum. que seja. Uhum. E pagar mais por isso. Então, isso me pega. É essa parte que me dá um beliscão, assim. De, Por tipo, isso que, pelo menos o que eu sabe? acho, pelo menos nesse momento, né? Essa minha opinião não é Uhum. absoluta, acho que eventualmente talvez, né, possa mudar. Mas o que eu Sim. acho é que assim, é um trem que já partiu, sabe? Aham. Não dá Eu também acho. pra gente ir contra ele. Só que o que a gente precisa muito é ser muito ativo em cobrar a regulamentação da inteligência artificial. Tá. Sabe? A inteligência artificial Sim. vai ser usada, sabe? Não, Então, já a não é única uma coisa que a questão gente já. É. tem que cobrar muito é que seja regulamentado, sabe? Pra que nessas situações de, tipo, se a inteligência artificial tá se calibrando com o trabalho de outros artistas, tá replicando a estética de algum artista, alguma coisa tem que estar voltando pra esse artista de alguma forma, Uhum. sabe? Sim, com certeza. Tinha até, eu não sei como Com é que tá esse certeza. processo, mas a Disney tava processando o Mid Journey, que é o... Eu vi. Tu viu isso? É. E isso Eu vi por cima. seria super interessante, porque acho que deve estar rolando o processo ainda, só que vai criar precedente, né? Porque a Disney é uma empresa gigante, ela tava basicamente dizendo, tipo, vocês estão usando meu material pra calibrar, e não quero, sabe? Só que isso abre uma porta que tem que ser aberta, sabe? Tem que ser aberta. Só que é Com aquela coisa, certeza, sim. a gente tem que lutar pela regulamentação para que isso não aconteça só para os estúdios, para as grandes empresas, sabe? Para que o artista pequeno também possa ser protegido. Ele, querendo ou não, é o mais afetado. Se você for ver na ponta do lápis, ele é o mais afetado, Com financeiramente certeza. falando. Uhum. Então, assim, tinha que ser focado neles mesmo, eu também acho.